A paz do Senhor, irmãos. Amém. Quero deixar aqui um versículo da palavra do Senhor que fica em Ezequiel 14 primeiro, que o Senhor nos fala assim, o castigo dos idólatras. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da tua face. Devo eu, alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo, eis lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração. Portanto, todos aportaram de mim para seguir os ídolos. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei vós e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para que diante do seu rosto e vier consultar por meio dele, e esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, e porei o rosto contra tal homem, e farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta, e tenderei a mão contra ele, destruí-lo-ei no meio do meu povo de Israel, e levarão a sua maldade com a maldade do que pergunta, será a maldade do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. Amém? O Senhor nos fala aqui, né, igreja, sobre idolatria. Idolatria não é simplesmente você adorar o ídolo, uma imagem. Quando o Senhor fala idolatria, tudo para Deus é idolatria. Você adorar demais um filho, adorar mais um marido, a esposa, você adorar mais aquilo que você tem, né? Muitas vezes tem gente que deixa de adorar Deus para adorar uma roupa, adorar um sapato, adorar um carro, uma casa, adorar os bens materiais. Tudo isso para Deus é idolatria. Então nós temos que verificar a nossa vida diante de Deus, como que ela está. Será que você está colocando as coisas do mundo acima de Deus? Será que você está colocando Deus abaixo de tudo? Deus tem que estar acima de tudo na sua vida, na minha vida, Ele tem que estar acima de tudo, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Então nós temos que olhar para dentro de nós, começar a ver o que nós estamos colocando na frente. Será que você está deixando as coisas materiais falar mais alto do que o amor de Deus na sua vida? Será que você está deixando de buscar Deus para buscar as coisas da carne, as coisas materiais? O Senhor, Ele fala sobre o castigo dos idólatras. Adorar, idolatria, fazer imagem, adorar coisas que não está, agradando a Deus. Adorar um trabalho seu, adorar tudo aquilo que você faz. Tudo é idolatria.
O Senhor não fala somente de santo aqui. O Senhor não está falando simplesmente de imagem, só de imagem de Aparecida, Santo Expedito. O Senhor não está falando nada sobre. O Senhor está falando sobre tudo. Deus está falando sobre as imagens, Deus está falando sobre ídolos. Ídolos é tudo. Ídolo é aquilo que você carrega no coração. Você deixa entrar dentro de si. Coloca Deus abaixo e o ídolo, adoração acima de Deus. Você querer adorar o homem, adorar o que você tem. Você tem que adorar Deus em primeiro lugar. Porque a palavra do Senhor ele diz que em primeiro lugar eu buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor. Então nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, no primeiro plano. Deus tem que estar em primeiro lugar, na sua e na minha vida. Nós temos que buscar Deus conforme o Senhor ele requer. Nós temos que começar a abandonar aquilo que não está fazendo bem aos olhos de Deus e não está fazendo bem para nós. Nós temos que começar a buscar Deus e pedir para Deus, Senhor, aonde é que eu estou errando? Aonde é que eu preciso melhorar, Senhor? Me ensina, Senhor, a andar na santificação, me ensina a andar na obediência. Me ensina a adorar somente a Ti, Pai. É assim que o Senhor nos quer, viu, irmãos? Viu, povo de Deus? Adora o Senhor em espírito e em verdade. Não deixa que a idolatria, não deixa que a concupiscência da carne, não deixa que a vaidade, não deixa que esse mundo tire você do amor de Deus. Desvie o seu coração das coisas que Deus tem para você. Deixa Deus falar profundamente na sua vida. Deixa Deus falar grandemente no seu coração, para que Deus possa trabalhar na vida da sua família, na sua vida, dentro do seu trabalho, na vida dos seus patrões, na vida de todos aqueles que você requer que Deus trabalhe. Mas é preciso você tirar o coração das coisas daqui da terra, colocar teu coração diante de Deus e deixar Ele trabalhar. Deus, Ele se agrada quando você coloca a sua vida diante dEle. Tudo que você for fazer, você coloca Ele em primeiro plano, em primeiro lugar. Senhor, é para mim fazer? Senhor, será que é do Senhor isso que eu estou pensando em fazer? Porque Deus é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Nós somos criatura, Ele é o Criador. Então Ele quer que nós, tudo que formos fazer, coloca Ele em primeiro lugar. Porque Ele que nos livra da morte, Ele que nos livra do acidente, Ele que nos dá vida, Ele que nos dá fôlego, Ele que nos dá saúde. É Ele que livra nós das pandemias, Ele que nos livra dos problemas, Ele que nos livra das enfermidades, Ele que nos cura, Ele que nos liberta do pecado, Ele que nos liberta da tentação. Então nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, não é colocar Deus só quando o problema vem, é colocar Deus acima de tudo. Esteja bom, esteja ruim, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Não coloque Deus só quando a situação está ruim na sua vida. Porque tem gente que coloca Deus só quando a situação está ruim. Quando você está com um problema difícil, quando você está passando por certos problemas, você clama por Deus, você busca por Deus. Mas quando as coisas vai tudo bem para você, você está lá no alto, você dá as costas para Deus, você esquece que Deus foi o que te deu tudo o que você tem. Se você tem uma casa, se você tem um carro, se você tem um trabalho, se você está andando, se você está respirando, tudo isso Ele te deu, Ele me deu e deu de graça. E Ele não cobra. Ele não cobra por nada. Nós temos hoje em dia, tudo o que você vai fazer, tudo é cobrado. Se você vai passar num médico, um médico pago, você tem que pagar tanto para passar nele, depois tem que pagar mais tanto para fazer seus exames, para retornar nele, você tem que pagar de novo. E nós recebemos a cura de Deus de graça. Deus não cobra nada. Deus não cobra nada de você nem de mim. O que Deus quer é que você ande em sinceridade. Deus quer que você ande na obediência, que você faça aquilo que Ele quer, que você coloque na posição
como um vaso, como uma ovelha, que você venha fazer a vontade dele, que você venha abandonar tudo aquilo que não é do agrado dele, para que ele possa te dar vitória, mais que você já tem tido. Se hoje eu estou aqui falando, é porque Deus me deu essa maravilha, Deus me abençoou, e eu posso dizer que eu sou mais que abençoada na presença de Deus. Não sou merecedora, não sou merecedora, viu? Mas Deus é misericórdia, Ele anda comigo todo dia, todo momento, Deus tem estado comigo. E todos os dias eu falo com Deus: Senhor, me ajuda, porque eu sozinha não vou conseguir. É difícil, viu, irmãos? É difícil, igreja, é difícil, povo de Deus. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas o Senhor, Ele está conosco. O Deus dos exércitos está conosco, entendeu? Ele está com você, Ele está comigo nesta jornada, nesta caminhada, nesta peleja. E o Senhor vai estar sempre com você. Desde que quando você coloca Ele em primeiro lugar, você clama por Ele, você busca por Ele. Não desanime dos seus problemas, não desanime da sua luta, porque através da sua luta que você vai receber a sua vitória. Através de você passar pelas lutas, Deus vai aprovando você para depois te aprovar. E você vai receber a vitória e vai cantar um hino da vitória diante de Deus. Mas é preciso andar na obediência, é preciso obedecer, fazer a vontade de Deus. Não deixar que o pecado domine a sua vida. Não deixar que as coisas do mundo falem mais alto do que o amor de Deus. Não deixar que a idolatria entre dentro da sua casa. Não deixar que a idolatria entre do seu coração. Diga não. Diga sim a Jesus e não a idolatria. Sim, o amor de Deus, não a idolatria, porque o Senhor tem que a cada dia crescer na sua vida e as coisas ruins têm que sair dela. Então vamos clamar a Deus, vamos buscar, viu, irmãos? Os tempos estão difíceis, não tá fácil. Não tá fácil. Quantas pessoas estão paradas no caminho? Quantas pessoas estão desistindo? Quantas pessoas estão pensando que não tem mais o que fazer? É tempo de buscar, é tempo de se afirmar na presença do Senhor, é tempo de chorar na presença do Pai, é dobrar seus joelhos, é clamar, é chorar na presença dEle. Alegria, a palavra de Deus diz que a alegria ela dura uma noite, o choro ele dura uma noite, a alegria ela vem amanhecer na vida do cristão. Mas o Senhor enxuga as vossas lágrimas, o Senhor enxuga teu pranto. Quem chora para Deus tem resposta. Quando as suas lágrimas são sinceras diante dele, ele entra com a providência, ele te dá, ele entrega a chave da vitória. O Senhor ele não dá uma luta para você sabendo que você não vai suportar. O Senhor não te dá uma provação sabendo que você não vai passar por ela. Então se ele te deu porque ele sabe que você vai conseguir. Se ele está te provando porque ele sabe que você vai suportar. Tenha fé, confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração, porque só Ele para te dar a vitória, só Ele para te abençoar, fazer aquilo que você precisa, entregar aquilo que você necessita das mãos deles. Comente confia no Senhor. Não deixe que nada te abale, não deixe que nada mata a sua fé diante do Senhor. Igreja, é tempo de buscar, é tempo de orar, tempo de agradecer a Deus todos os dias. Os dias são maus, igreja. Estamos vivendo tempos difíceis na face da terra. Estamos vivendo tempos horrorosos. Uma pandemia está se acabando e já está entrando outra. No nosso país, os países aí fora que já estão novamente procurando novas vacinas para a nova pandemia que está entrando. Vai matar milhões e milhões de pessoas. Deus, Ele tem nos livrado, Deus tem nos dado graça. Deus, Ele tem te dado graça. Deus tem te livrado da morte, te livrado dos problemas. Deus tem te livrado da pandemia. Muitos têm descido à sepultura por essa enfermidade. Muitos têm descido à sepultura
e muitos estão em pé. Muitos têm passado pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor tem estendido a mão e tem deixado eles em pé. Então, mais benção que isso, mais prova que isso que você tem, você vai desistir agora. O tempo não é dizer não, o tempo é dizer sim. Glorifica a Deus, dá testemunhos. Conte aquilo que Deus fez na sua vida, não tenha vergonha. Glorifica a Deus, exalta o Senhor Jesus, porque o nome dele precisa ser exaltado por você, por cada um de nós. Tem que ser glorificado pela sua boca e todos possam saber o que Deus fez na sua vida. Eu sou grata muito a Deus, porque se Deus não fosse na minha vida, eu não estaria mais aqui hoje. Tive 3 cânceres, Deus me curou desses 3 cânceres, cada uma de uma forma diferente. Eu não era para estar aqui nem para estar gravando nada e nem falando nada, porque a misericórdia de Deus tem sido muito grande. Desde os meus 21 anos, os problemas começaram a me acompanhar, as enfermidades começaram a me assolar, mas Deus, como tinha um propósito na minha vida, Ele honrou, Ele me livrou. E quantos eu tenho visto descer à sepultura por esta enfermidade. Não sou melhor que ninguém não, viu, irmãos? Não sou melhor que ninguém, igreja. Viu, povo de Deus? Você que está me ouvindo, eu não sou melhor que ninguém. Eu sou falha igual vocês, sou pecadora. Não sou melhor que ninguém. Mas quando Deus tem planos na vida de um homem, de uma mulher, você passa pelo fundo do funil, você passa pelo vale da sombra da morte. Mas Deus, Ele diz que não há o tempo, chegou ainda. E se eu estou aqui é porque Deus me deu essa oportunidade. Deus me deu essa oportunidade para estar falando para você não desistir, para você não parar, para você prosseguir, para você caminhar. Quantos problemas já enfrentei na minha vida, não foi fácil. Mas todos eles eu venci pela misericórdia de Deus, porque o Senhor me fez vencedora, o Senhor me ajudou para poder estar aqui hoje. É pela graça de Deus. Eu só glorifico a Deus por tudo que eu tenho, pela pessoa que eu sou. Porque a cada dia que passa, o Senhor faz-me ser uma nova pessoa. A cada problema, a cada dificuldade, a cada passo que eu dou, o Senhor mostra para mim aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor, para poder fazer algo melhor para o Senhor. Estamos aí vivendo momentos terríveis. Estamos vivendo tempo de guerra, de fome. Estamos vendo aí, aviões caindo, pessoas morrendo, estamos vendo navio afundando. Estamos vendo aí ondas, furacões, estamos vendo fome, peste, estamos vendo terremoto. Estamos vendo homem matando mulheres, mulheres matando homens, pai matando filho, filho matando pai, criança sendo abandonada em várias formas. Aonde está o amor de cada um de nós? O amor que Deus nos ensinou desde o começo do mundo, que nós devemos que honrar nossa família, honrar nosso pai, honrar nossa mãe, filhos que não honram seu pai mais, filhos que não obedecem seu pai, filhos que ofendem seus pais, até mesmo filhos que estão na casa do Senhor, conhecem a verdade, ouvem a verdade e muitas vezes eles se rebeliam, eles não dão ouvido à palavra do Senhor e não obedecem. Você acha que Deus está alegre com isso? Deus está triste. Deus se alegra com aqueles que se alegram. Deus chora com aqueles que choram. Deus, Ele está vendo tudo que nós fazemos. Deus está vendo todos os nossos passos, os certos e os errados. Deus, Ele está olhando a cada um de nós. Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você está pensando em fazer, Ele sabe seu deitar, seu levantar, seu caminhar, Ele sabe o teu proceder.
Não adianta você querer fugir, não adianta você querer enganar o seu irmão, não adianta você querer enganar teu pastor, não adianta você querer enganar ninguém, porque você pode até enganar o homem, mas a Deus você não engana. Não adianta você carregar mágoa no coração, não adianta você carregar angústia, idolatria, adoração.